O momento não é nada fácil, mas o Amazonas conta com alguns fatos novos para esse jogo de domingo contra o Atlético Goianiense pela 5ª rodada da Série B. Vamos para mais um vídeo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Fala pessoal, Lucas Queiroz na área, aqui para trazer as informações do jogo entre Amazonas e Atlético Goianiense, que acontece neste domingo, dia 27 de abril de 2025, às 3h30 da tarde, válido aí pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Carlos Amit, porque a Arena da Amazônia está alugada para um show que aconteceu ontem, no último sábado, e portanto o Amazonas volta ao estádio Carlos Amit, que foi palco aí de alguns jogos da equipe na Série B do ano passado. O Amazonas fez 7 jogos lá no Zamit, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Assim, um desempenho razoável para uma equipe que precisa de alguma coisa nova, algum fato novo, para poder, de fato, encontrar o caminho das vitórias aí nessa temporada. Lembrando que esse é um duelo inédito entre Amazonas e Atlético Goianiense, mas o Amazonas tem um tabu envolvendo aí jogos contra times goianos, O Amazonas nunca venceu um time do estado de Goiás, lembrando que já enfrentou a Aparecidense quando estava na Série C, já enfrentou ano passado também o Vila Nova e o Goiás. E também o Goiás nesta temporada, mas ainda não conseguiu vencer times goianos na história, então o tabu para ser quebrado neste domingo. Ingressos à venda para esse jogo entre Onça Pintada e Dragão custam a partir de R$20, estão à venda aí no site Arte Tickets e também a partir das 13 horas na bilheteria do estádio Carlos Amit neste domingo. Vamos começar falando então as informações do Amazonas, que vem num momento muito delicado. A equipe está na zona de rebaixamento com apenas 1 ponto somado nas 4 primeiras rodadas. Lembrando que o Amazonas tem 1 empate e 3 derrotas. A última dela em casa para o Avaí pelo placar de 2-0. O Avaí construiu o resultado no primeiro tempo, administrou no segundo. O Amazonas, portanto, conheceu a sua 3ª derrota em 4 rodadas aí de Série B. Para tentar dar uma mudada no ambiente, também dar aquela chacoalhada, o Amazonas fez algumas movimentações nessa semana. Primeiro, a contratação confirmada do técnico Guilherme Alves, que chega para substituir o Eduardo Barros. Na última partida, quem estava no comando da equipe era o interino Ibson Silva. Então o Guilherme Alves chegou nessa semana, comandou os treinamentos e já vai estar então à beira do gramado para fazer a sua estreia como comandante do Amazonas na Série B. Fora de campo, a gente também teve movimentações. O clube anunciou a contratação do experiente PC Guzmão como diretor de futebol. Ele vai atuar ali ao lado do Ricardo Lecheva nessa função. Então o Amazonas, além de trazer um treinador novo, também mexeu na direção para ver se consegue dar novos rumos à equipe nessa temporada. O PC Guzmão é aquele mesmo, que já foi treinador, passou por várias equipes do futebol brasileiro, com destaque aí pelas passagens por Ceará e Vasco, e ano passado o último trabalho dele foi como coordenador técnico no Vila Nova, que também disputa a Série B. O zagueiro Elton Nascimento, titular da equipe, se juntou aí a outros jogadores que já estavam no departamento médico e não devem atuar nessa partida. São eles aí o zagueiro Diego Borges, o Bruno Ramires, que já vai para sua 3ª partida como desfalque, e também o Carlos Acapo. Outro desfalque para essa partida é o atacante Luquinhas, ele que foi expulso no jogo contra o Avaí e vai cumprir suspensão automática. Com a lista extensa de desfalques ali no setor defensivo, quem deve ganhar a primeira oportunidade como titular nesse retorno é o zagueiro Jackson. Ele comentou um pouquinho aí na coletiva pré-jogo sobre a importância da vitória para trazer mais confiança para o elenco na sequência da Série B. Mais uma oportunidade que estamos tendo dentro da nossa casa, dos nossos domínios. E importante a chegada do Guilherme já com um período para poder trabalhar, acertar o time para esse jogo de domingo. E depois de algumas conversas e trabalho também dentro de campo, espero que a gente possa transmitir isso para campo no domingo e, se Deus quiser, sair com uma vitória, a primeira vitória de muitos no campeonato. O Amazonas anunciou nessa semana também a contratação do atacante Yaya Sanogo, é um francês de 32 anos, que tem passagens aí por clubes franceses e, claro, pelo Arsenal da Inglaterra, onde foi sua passagem mais marcante. Estava atuando no futebol chinês, ele já não jogava há algum tempo, apesar de estar regularizado no BID e também estar treinando normalmente com o elenco. A estreia dele deve ser adiada para um pouquinho mais para frente, quando ele estiver fisicamente apto. Então vamos para a provável escalação do Amazonas, que está voltando para a Toca da Onça. A primeira escalação do técnico Guilherme Alves deve ser um time parecido com esse que você já está vendo na sua tela. O Renan no gol, Tomás Luciano na lateral direita, a zaga formada por Jackson e Fabiano e o Alisson na lateral esquerda. No meio campo a gente deve ter o Nico Linares, Larry Vasquez e o Rafael Tavares. E lá na frente, Alexis Sandro de um lado,
Rodrigo Varanda do outro e o Henrique Almeida como centroavante. Então é isso, pessoal, informações do Amazonas passadas com sucesso. Agora eu toco a bola para o meu parceiro Matheus Pereira, que vai trazer as informações do Atlético Goianiense e outras mais desse vídeo. Tamo junto, fala aí, Matheus. Fala aí, Lucas, fala aí, galera que acompanha mais um conteúdo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Eu sou Matheus Pereira e tô na área para trazer as informações do Atlético Goianiense, o adversário do Amazonas no duelo deste domingo. O Atlético Goianiense, assim como o Amazonas, não vive um bom momento na competição, não. A equipe tem apenas uma vitória conquistada lá na estreia diante do Atlético e vem de 3 partidas sem vencer. No último compromisso, acabou até abrindo o placar contra o Cuiabá, mas sofreu o empate jogando em casa. Com esse retrospecto, o Atlético Goianiense ocupa atualmente a 13ª colocação da Série B, com 5 pontos somados. E o Dragão, que é comandado pelo Cláudio Tencati, o treinador que esteve à frente do Criciúma na Série A de 2024, vai ter alguns problemas para essa partida contra o Amazonas. O meia Shailon e o atacante Caio Dantas seguem entregues ao departamento médico e são desfalques para esse jogo diante da Onça. Outra ausência certa é do meia Leonaldi, que acabou sendo expulso no jogo contra o Cuiabá e vai cumprir suspensão automática. Com esses problemas, Tencati deve levar a campo o time que você já está vendo aí na sua tela. O Atlético Goianiense deve ir a campo com Vladimir, Raí Ramos, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Guilherme Romão, Luizão, Raudinei, Barrios ou Arauz e Ariel, Robert, Marcelinho e Sandro Lima. Esse é o provável time do Dragão para enfrentar a Onça Pintada. Agora a gente passa para falar sobre a arbitragem desse confronto. Quem apita o jogo, e você já está vendo aí na sua tela também, é o árbitro do quadro do Piauí, Antônio Dibe Moraes de Souza. O VAR será José Cláudio Rocha Filho de São Paulo. O restante da escala de arbitragem você confere aí na sua tela. É isso, já chegando na reta final do nosso vídeo, vamos falar de transmissões dessa partida. Você vai ter algumas opções interessantes para acompanhar Amazonas e Atlético Goianiense neste domingo. A partida terá transmissão na TV fechada pela ESPN, também no streaming pelo Disney Plus, serviço pago da empresa norte-americana. Mas você que não tem acesso a esses serviços, pode acompanhar a partida por meio da nossa narração ao vivo, direto do estádio Carlos Amite, aqui mesmo no YouTube. Então já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você não perder nada, porque teremos narração e lances ali na medida do possível em tempo real. É isso, pessoal, esse foi mais um conteúdo de pré-jogo. Eu me despeço de vocês por enquanto, mas vamos voltar com certeza ao longo da temporada. Aproveito para deixar aqueles recados de sempre, reiterar ali o convite do meu parceiro Lucas Queiroz. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e segue a gente também em todas as redes sociais que estão passando aqui embaixo. E claro, não deixe de acessar o portal esportemanaus.com.br para ficar bem informado, porque você já sabe, Esporte Manaus é diferente.